Oi pessoal, eu sou o Carlos Xavier, estou aqui com vocês agora para estudarmos os modelos teóricos de administração pública. Esse assunto ele vai reverter diretamente em três modelos de administração pública. O modelo de administração pública patrimonialista, o modelo de administração pública burocrática e o modelo de administração pública gerencial. Vamos estudá-los com cuidado aqui no quadro e também lá por meio do PDF. Vamos lá, vamos para o quadro. Olha só. Podemos definir a princípio, para começar a entender o assunto, a administração pública, sob a ótica da máquina do Estado, claro, como o aparelho do Estado organizado com a função de executar serviços visando a satisfação das necessidades da população. Em outras palavras, é um conjunto de atividades destinadas à execução de obras e serviços comissionados ao governo para o interesse da sociedade. Perceba que eu não estou aqui entrando na discussão das várias definições de administração pública que existem no ramo do direito administrativo. O nosso foco aqui é entender a administração pública sob a ênfase do aparelho do Estado. Essa é a essência do nosso estudo aqui em administração pública. Por isso, essa definição é a melhor aplicável. Não vamos discutir outras definições, não. Isso aí é assunto do direito administrativo, que se for pertinente, você vai estudar lá com o professor de direito administrativo específico para aquela matéria, tá bom? Voltando aqui para o quadro. Os modelos de administração pública, em termos teóricos, como eu já falei, são a administração pública patrimonialista, a administração pública burocrática e a administração pública gerencial. Vamos discutir cada um desses modelos em maior profundidade. O modelo de administração pública patrimonialista. Bem, antes de entrar nos detalhes desse modelo, deixa eu dar uma visão geral para vocês do que é que ele significa. O modelo patrimonialista é o modelo antigo, é o modelo baseado numa dominação tradicional das pessoas, por meio de clãs, por meio de tradição. Afinal de contas, por que é que o filho do rei continua sendo rei quando o rei morre? Por que é que alguém que manda antes continuará mandando depois de passar um determinado tempo? Qual a lógica nisso, a não ser seguir uma lógica de tradição? E é a partir dessa lógica de tradição que surge esse modelo teórico patrimonialista para a administração pública. Essa tradição permite que o governante, o príncipe, o rei, seja lá quem for que está no comando, utilize os bens do Estado como se fossem seus próprios bens. Na verdade, deixa de haver uma diferenciação entre aquilo que é do Estado e aquilo que é do governante. O governante começa a coisas do tipo morar numa residência que é do Estado, dar empregos, oferecer benesses para pessoas que são da família dele, que são do ciclo de amizade dele. Isso tudo, minha gente, termina favorecendo o quê? A corrupção. Essa é a visão tradicional de como a administração pública se comportou ao longo de séculos. O governante fazia o que queria com a administração pública, usava do jeito que bem entendia. E isso terminava revertendo em favores para si próprio e não para a população. Não era o bem da população que estava em jogo, e sim o bem do próprio governante, que usava os recursos públicos como se fossem do próprio governante. Se você vê na própria essência do negócio, na administração pública patrimonialista, não havia diferença entre o patrimônio e as rendas do governante e o patrimônio e as rendas do Estado. Tudo isso é junto nessa visão patrimonialista, antiquada, cheia de corrupção e nefasta para o Estado. Infelizmente, algumas características do patrimonialismo continuam existindo até hoje, mesmo junto com ideias novas de outros modelos, como o burocrático e o gerencial, que a gente vai falar mais para frente. Mas a essência do patrimonialismo vem sendo bastante combatida por esses outros modelos. Vamos entender primeiro a essência desse patrimonialismo em maior grau de detalhes, para depois passar para os modelos seguintes. Vamos para o quadro. Olha só, na administração pública patrimonialista, o Estado é visto como extensão das posses do monarca ou governante. É tudo uma coisa só, como eu já falei para vocês. Não há uma clara separação entre a res pública e a res príncipes. O que é isso? É
a coisa pública e a coisa do governante, do rei, do monarca. Não há diferença, as duas coisas são iguais. Ninguém percebe que é diferente o bem público do bem privado do governante. Cargos públicos e o patrimônio terminam sendo distribuídos de acordo com a discricionariedade do governante. Ele faz o que ele quer e bem entende para buscar favores das pessoas em relação a si próprio. Bem, falta profissionalismo na administração pública patrimonialista. Não há nenhum grau de profissionalismo. E há, portanto, uma tendência natural à existência de corrupção. Afinal de contas, se o bem público e o bem privado do governante não se separam, o governante termina usando esse bem público para obter favores que vão favorecer a sua vida privada, ok? Bem, além disso, termos que você costuma ouvir quando fala de administração pública patrimonialista são sinecuras e prebendas, que na verdade são sinônimos, que são empregos com boas rendas e pouco trabalho, típicos do patrimonialismo e sua dominação tradicional. Era comum na ideia patrimonialista que o rei, o príncipe, enfim, que ele ofertasse empregos para as pessoas em troco de algum favor, alguma coisa, mas esses empregos seriam apenas boas rendas e essas pessoas não precisavam nem trabalhar, não precisavam nem comparecer ao trabalho. Vê que, infelizmente, esse tipo de característica ainda acontece no Brasil de hoje. Na verdade, acontece nos estados mais modernos também, infelizmente. É algo que continua coexistindo com características mais modernas da administração pública. Essa característica em específico, de você ter governantes, você ter pessoas de poder oferecendo empregos para as pessoas, amigos, parentes e etc., que nem sequer comparecem, que nem sequer, de fato, trabalham, apenas estão ali para receber alguma renda do Estado e não oferecem nada em troca. Isso é uma característica do modelo patrimonialista. Bem, para o quadro, a gente começa a falar agora do modelo de administração pública burocrática. É o modelo burocrático de administração. Bem, Max Weber estudou os 3 tipos de dominação que poderiam existir de uma pessoa em relação às outras. Ele percebeu a existência de uma dominação tradicional, de uma dominação carismática e de uma dominação racional legal. A dominação tradicional é aquela típica do patrimonialismo, que é baseada em tradições, clãs e etc. As pessoas vão seguindo o outro simplesmente porque sempre seguiram e há uma tradição para isso. Na dominação carismática, o que se tem é uma dominação baseada nas características extraordinárias do líder que fariam com que seus súditos o seguissem cegamente. Isso aqui também não é a ênfase da administração pública burocrática, mas ele percebeu um estilo de dominação mais interessante, o estilo de dominação racional legal, que usa a autoridade baseada na razão, na hierarquia e nas normas para criar um sistema racional. E por isso, com base nesse sistema racional, seria possível buscar eficiência do Estado. Essa dominação racional legal deve ser utilizada, segundo Max Weber, numa administração burocrática. Essa teoria burocrática de Max Weber aplicada à organização pública, ela tem tudo a ver com eficiência, pessoal. É importante destacar isso para vocês desde já. Muitas vezes, as pessoas associam burocracia a muito papel, muita dificuldade, etc. Mas não. Essa dificuldade de lidar com o público, esse papelório todo, isso aí, na verdade, são desvantagens, são disfunções da burocracia, que acontecem junto com várias outras disfunções que eu vou falar para vocês daqui a pouco. Porém, a burocracia, ela é feita para ser eficiente. A ideia é a seguinte, eu tenho um modelo racional legal de dominação, eu crio normas, eu crio leis, a partir dessas normas e dessas leis, as pessoas vão seguindo essas normas e essas leis para criar um trabalho mais racional, buscando eficiência, buscando profissionalismo, tentando acabar com aquelas ideias antiquadas do patrimonialismo.
Essa ideia de nominação racional legal é o que está por trás, por exemplo, da gente seguir as normas. Se você parar para pensar, por que a gente segue normas? Por que a gente segue leis? Porque existe uma dominação na sociedade racional legal. A gente parte do princípio de que as normas, as leis, os regulamentos, uma vez feitos, passaram por um processo, foram discutidos e possuem legitimidade social. Por isso, nós devemos segui-los, porque essas normas, essas leis é que fazem com que a gente consiga conviver em sociedade, trabalhar em harmonia, ter eficiência. Essa é a ideia básica. Na burocracia, ele pega essa ideia e aplica à organização pública. Ele diz assim, o setor público será mais eficiente se as pessoas estiverem o tempo todo seguindo suas normas, seguindo regras que foram pensadas para que a administração pública seja mais eficiente, para que não haja desvios, para que não haja corrupção, para que não haja patrimonialismo. E, em vez disso, que haja eficiência, que haja profissionalismo, que haja meritocracia na administração pública. Essas são as ideias essenciais dentro da administração pública burocrática. Voltando aqui para o quadro, então. Normas e regulamentos possuem caráter legal. Normas e regulamentos são leis, leis da organização pública. As comunicações dentro das organizações terminam seguindo ritos formais e oficiais. Não há espaço dentro de uma administração burocrática para informalidade. A informalidade não existe na administração pública burocrática. O trabalho será dividido de forma racional para gerar eficiência. Os relacionamentos são impessoais. Não existe pessoalidade. Ou seja, as pessoas não são consideradas numa relação um a um, em dizer assim, eu vou tratar melhor o fulano porque ele é amigo de não sei quem, ou eu vou tratar melhor o cicrano porque ele tem um determinado cargo. Isso não existe na burocracia. Isso existe no patrimonialismo. Na burocracia isso não existe. Na burocracia típica de Weber, o que se busca é justamente que os relacionamentos sejam impessoais. Ou seja, o cidadão será sempre tratado como cidadão, independentemente de ser amigo de alguém, parente de alguém ou simplesmente de ser alguém. Aquela história, né? Você sabe com quem você está falando? Isso não existe na administração pública burocrática. Pelo menos isso não deveria existir. É isso que se prega para uma administração pública burocrática eficiente. Voltando aqui para o quadro. Além disso, na burocracia, a autoridade segue a hierarquia. Quanto mais alto se vai na hierarquia, maior será o grau de autoridade. Quanto mais se desce na hierarquia, menor será o grau de autoridade. Isso tem uma certa lógica para a gente, porque a gente já incorporou essa ideia. A administração na burocracia é feita por especialistas. Não há patrimonialismo, não há espaço para indicações políticas, não há espaço para colocar o seu amigo, não há espaço para colocar o seu parente, não há espaço para favorecer ninguém. O que há é a especialização do trabalhador. Os especialistas passam a ser valorizados, passa a haver um verdadeiro profissionalismo da gestão com um culto à meritocracia. O mérito passa a ser algo muito importante para selecionar as pessoas para os cargos, mas também para promover as pessoas dentro das carreiras. Tudo isso, pessoal, é pensamento burocrático. Não se confunda. Muita gente acha que burocracia é ruim, né? Cuidado, burocracia tem muitos aspectos positivos, apesar de ter outros aspectos negativos que hoje em dia são contestados. A gente também vai falar deles daqui a pouco. Voltando para o quadro, para as características da burocracia. Vamos lá. Como eu ia falando, né? A administração é feita por especialistas, os membros da organização são profissionais, eles não são amadores. O funcionamento da organização é completamente previsível e a execução de tarefas
pode ser precisa. Atenção, por que é que a burocracia é tida como eficiente? Simplesmente por conta disso, porque ela parte do princípio de que o funcionamento da administração pública é 100% previsível. Se ele é 100% previsível, é possível criar regras, criar normas para fazer com que as coisas funcionem com eficiência máxima. O problema é que, na prática, as coisas não são 100% previsíveis. Por isso, a burocracia termina enfrentando alguns, na verdade, vários problemas. E, na prática, existe alguma necessidade de flexibilidade dos processos que a burocracia não traz. A burocracia traz processos rígidos, de acordo com normas rígidas, de acordo com regras pré-estabelecidas, que buscam deixar claro para o funcionário como é que as tarefas devem ser feitas. Afinal de contas, eu posso prever tudo. Se eu posso prever tudo, eu prevejo também como as tarefas serão feitas para gerar máxima eficiência. Tá certo? Voltando para o quadro. Rotinas e procedimentos são padronizados. É na mesma linha do que eu falei para você de precisão na execução das tarefas. Competência técnica vai ser valorizada através da meritocracia. Note que a meritocracia está ligada com o profissionalismo e com a administração feita por especialistas. A burocracia permite a continuidade das organizações. A ideia aqui é a seguinte, é que quando eu aplico a burocracia nas organizações públicas, elas podem continuar existindo, porque elas vão se tornar mais eficientes. Elas não vão ser dilapidadas por interesses do monarca, do rei, do gestor, do presidente, de quem for. O gestor de ocasião não vai ter poder para estar tirando dinheiro de dentro da administração pública, de dentro das organizações públicas, oferecendo emprego a quem não precisa estar ali trabalhando e quem às vezes, na verdade, nem está lá trabalhando, né, pessoal? Isso aí só é custo para a administração. Na administração pública burocrática, isso não existe, isso não é cabível. Voltando para o quadro. As relações com funcionários são tomadas com base em disciplina. Mais uma vez, não há relacionamentos pessoais com os funcionários. A teoria burocrática aplicada nas organizações públicas tem algumas vantagens. Bem, a primeira delas é muito clara, é a racionalidade dos objetivos. Os objetivos passam a ser muito racionais. Afinal de contas, alguém parou para pensar nos objetivos da organização. Eles não são aleatórios, tomados de qualquer jeito. Não. Alguém parou, pensou nos objetivos, pensou no que vai acontecer e aí pensou como as tarefas têm que ser feitas, quais são as normas a serem seguidas, como ter profissionalismo, como especializar o trabalho, enfim, pensou um monte de coisas dentro de uma racionalidade para fazer com que haja maior eficiência. Racionalidade dos objetivos é algo muito importante, é uma grande vantagem da administração pública burocrática. Voltando para o quadro. Temos também cargos e tarefas bem definidos. As pessoas não vão fazer o que quiserem e bem entenderem no trabalho. Haverá uma definição clara sobre o que é que elas devem fazer, o que é que será sua tarefa, seu papel dentro da organização. Bem, além dessas vantagens aqui, eu vou até apagar esses riscos que eu fiz. Olha, decisões rápidas. Carlos, se a prova disser que decisões rápidas são vantagens da burocracia, eu posso dizer que isso está certo mesmo? Pode. Veja o seguinte, decisão rápida é uma grande vantagem da burocracia. Afinal de contas, ela já previu tudo o que iria acontecer no futuro. Ela já estabeleceu como as tarefas deverão ser feitas e como as decisões deverão ser tomadas conforme as coisas aconteçam, pessoal. É simples. Como está tudo previsto, as decisões já estão programadas, então elas são rápidas. Essa é a ideia que você tem que carregar como vantagem da burocracia. Por que eu sublinhei? Por que eu destaquei de vermelho isso aqui agora? Porque eu sei que muita gente não concorda. E esse é um daqueles pontos que, se você não concorda, simplesmente memorize e leve para a prova. O importante não é concordar nem discordar. O importante é você saber que bolinha marcar na hora da prova.
tá bom? Voltando aqui para o quadro. Além disso, permite interpretação clara e única das coisas. Eu também gosto de marcar isso aqui porque confunde muita gente. Olha só, como já está tudo previsto, já tem norma e regulamento para tudo, as decisões já estão pré-estabelecidas, minha gente, tem uma interpretação clara sobre como as coisas devem ser feitas. Não existe espaço dentro da burocracia para dúvida. Ah, será que eu posso fazer desse jeito? Ah, será que eu posso fazer daquele outro? Não existe isso. As coisas já estão pré-interpretadas e com muita clareza, ok? Voltando para o quadro. Ainda nas vantagens da burocracia, uniformidade de procedimentos. Os procedimentos acontecem sempre de maneira uniforme, não há variabilidade dos procedimentos. Manutenção da continuidade da organização, inclusive já falei disso para vocês. Diminuição de atritos entre os indivíduos. Olha, eu vou chamar atenção para isso também. Afinal de contas, a ideia é a seguinte: eu tenho eficiência máxima. Onde é que eu encontro essa eficiência máxima? Como é que eu consigo essa eficiência máxima? Através da previsibilidade e do estabelecimento do que é que cada pessoa tem que fazer de forma profissional, de forma eficiente, seguindo normas, regras, regulamentos, ok? Se eu tenho tudo isso, as pessoas não vão mais começar a brigar e discutir para dizer você devia ter feito isso, eu devia fazer aquilo, a gente está brigando aqui porque não entende quem é que tem que fazer o quê. Não, diminuem os conflitos dentro da organização pública que utiliza a burocracia. Na verdade, da organização pública ou privada que utiliza a burocracia, porque a burocracia também é uma base, um arcabouço que as organizações privadas utilizam. No fundo, há autores que dizem, inclusive, que toda organização é, na sua essência, uma burocracia, com normas, com regras a serem seguidas. E aí a incorporação disso na administração pública tem a mesma validade, tá certo? Voltando para o quadro. Estabilidade das decisões também é uma grande vantagem e alta confiabilidade, na mesma linha das coisas que eu falei antes. Afinal de contas, tudo foi previsto antecipadamente, tudo tinha sido previsto. Apesar disso, existem algumas disfunções da burocracia. As disfunções são as desvantagens. Às vezes, você vai ver em questão objetiva de prova ou até em questão discursiva. Fale sobre as vantagens e desvantagens da burocracia. Ou então fale sobre as vantagens e disfunções da burocracia numa discursiva. E no objetivo, ele pode citar vantagens ou citar disfunções ou ainda desvantagens, que disfunção e desvantagem é sinônimo uma coisa da outra. Disfunções da burocracia. Primeiro, a internalização de regras e apego aos regulamentos. É o seguinte, minha gente, as pessoas na burocracia internalizam muito as regras, afinal de contas elas passam a viver com base em regras o tempo inteiro. E aí elas se apegam a essas regras e não conseguem tomar decisões ou viver ou fazer qualquer coisa que esteja fora dessas regras e desses regulamentos. E isso é uma desvantagem da burocracia, porque infelizmente nem tudo pode ser previsto. Voltando para o quadro. Excesso de formalismo e de papelório. Eu até falei disso aqui para vocês antes. Olha só, a burocracia termina tendo como consequência negativa o excesso de papel. Tem papel para todo lado, tem muita formalidade para acontecer qualquer coisa. Veja que hoje em dia estão até evoluindo, né? Deixa de ter papel para todo lado, mas continua tendo arquivo escaneado, digitalizado ou arquivo digital com assinatura eletrônica para todo lado. A burocracia, mesmo que digital, continua gerando um excesso de documentação, porque tudo é formalizado. E isso é ruim, né, pessoal? Voltando aqui para o quadro, outra disfunção é a resistência a mudanças. Afinal de contas, olha só, as regras estão tão internalizadas, os regulamentos estão tão profundos na vida da pessoa que as pessoas não conseguem mudar, elas resistem profundamente às mudanças. A própria organização
também resiste profundamente às mudanças, minha gente. A burocracia, ela está lá cheia de suas regras e normas, as pessoas estão acostumadas a fazer as coisas do jeito que fazem, por isso o conjunto organizacional resiste. Tem dificuldades de aceitar a necessidade de mudanças na organização. Voltando para o quadro, temos ainda como disfunção da burocracia a despersonalização dos relacionamentos. Vê, se por um lado é interessante que o relacionamento seja impessoal para não favorecer e não desfavorecer ninguém, tem o outro lado da moeda. Os relacionamentos passam a ser despersonalizados. Isso significa que na hora de você lidar com um colega de trabalho, você vai se importar pouco se essa pessoa, ela pensa isso, ela quer saber daquilo, se ela é feliz, se ela é triste, se ela gosta ou não do que faz. Não, você vai se importar pouco com isso. Você vai se importar com, é meu chefe ou não é? É meu subordinado ou não é? Trabalha no departamento tal ou não trabalha? É cliente, ou melhor, é cidadão pedindo um determinado serviço público ou não é? Essa preocupação vai ser voltada para o que a pessoa representa e não para a pessoa em si. Nota que é engraçado, no limite, a grande preocupação se torna qual é o cargo que a pessoa ocupa. E aí você lida com as pessoas em função do cargo que elas ocupam e não em função de quem as pessoas são. Ok? Isso é uma desvantagem também na burocracia, tá? Voltando para o quadro. Categorização como base do processo decisório. O que é isso? Isso é uma consequência das decisões serem tomadas em diferentes níveis hierárquicos. Olha aqui, no nível hierárquico mais baixo, a decisão pode ser tomada até um determinado nível de dificuldade, de alçada, o que for. Se passar desse nível, a decisão tem que subir e pode ser que ela tenha que subir até os níveis hierárquicos mais elevados de todos, para que a decisão seja tomada e aí sim volte e seja propagada por toda a organização. Cuidado, não confunda isso com a história de decisões rápidas. Burocracia, vantagem, decisão rápida. Por quê? Porque já está tudo programado. Agora, algumas decisões vão ser tomadas com base em categorias. Às vezes, na hora de, vamos pensar aqui, liberar um empréstimo intragoverno, um determinado gerente só pode fazer esse empréstimo até um determinado valor. Acima desse valor tem que ser o diretor. Acima de um outro valor tem que ser um gerente junto com o diretor. Acima de determinado valor tem que ser tantos diretores juntos e assim sucessivamente. Isso vai subindo na hierarquia da organização e a decisão, apesar de rápida, por ter critérios pré-estabelecidos, sobe e desce na hierarquia e termina criando uma categorização muito chata. E isso é tido como uma desvantagem, como uma disfunção da burocracia, ok? Superconformidade às rotinas e procedimentos. Isso aqui é consequência da questão do apego, né, pessoal? As pessoas se apegam e internalizam regras e regulamentos, por isso elas ficam conformadas com essas regras e regulamentos, não tem questionamentos. Ainda nas disfunções, a gente começa a ver a exibição de sinais de autoridade, que é comum você ver na administração pública, né? O sujeito usa um broche para mostrar que tem um determinado poder, tem determinada hierarquia. O sujeito tem uma sala maior, o sujeito tem uma cadeira maior, tem uma mesa maior. Tudo isso sinalizando hierarquia, sinalizando poder. Um cartão de visitas que de algumas pessoas é colorido e de outras pessoas é preto e branco. Isso aí também está sinalizando poder. Isso aí é exibição de sinal de autoridade. E é perda de tempo, é perda de esforço. É visto como uma disfunção burocrática, ok? Voltando para o quadro. E a disfunção clássica da burocracia que todos nós conhecemos em algum momento, né? É a dificuldade no atendimento a clientes e conflitos com o público. Perceba que, se por um lado a burocracia ela gera menos atrito entre as pessoas que estão na burocracia, ela gera menos conflitos entre as pessoas, por outro lado ela gera dificuldade de atendimento com o público. Por quê?
Porque a burocracia é autocentrada. O que é que significa isso? Ela não olha para o público, ela olha para si própria. O foco da burocracia é cumprir as próprias normas, as próprias regras, os próprios procedimentos e não atender a uma demanda externa. Por conta disso, quando a demanda externa chega, termina tendo muito conflito com a burocracia, com as regras que foram colocadas pela burocracia, ok? Isso aí é clássico, isso aí termina sendo o mais marcante em termos de disfunção da burocracia quando a gente vai para a prática da organização pública. Tranquilo? Voltando para o quadro, a gente vai ver agora as principais críticas que foram feitas à teoria burocrática na sua aplicação, seja em organizações públicas ou privadas. Voltando para o quadro. Olha só, essa é uma teoria de racionalidade excessiva. Ela desconsidera que alguns aspectos não são 100% racionais no ser humano e na convivência entre pessoas. Trata-se de uma visão muito mecanicista. O que é que significa isso? Ela vê a organização como uma máquina. A organização é uma máquina, pessoal, na visão da burocracia. Ela tem ainda um conservadorismo teórico, ela não avança muito em termos teóricos enquanto teoria organizacional. Enquanto teoria de administração pública, ela avança muito em relação ao patrimonialismo. Você tem que ter essa diferenciação na sua cabeça. Enquanto teoria organizacional, ela é conservadora. Enquanto teoria de administração pública, ela avança em relação ao patrimonialismo. E ela vê a organização como um ente fechado, isolado do ambiente. Não está preocupada em receber os inputs que vêm de fora, não considera o ambiente gerando insumos e recebendo produtos da organização. O grande foco é a própria organização, olha a organização, olhando sempre para dentro, para si própria, sem considerar os elementos externos, ok? Essa é a ideia de uma administração pública burocrática. Bem, pessoal, vamos fazer uma pausa por aqui com esse vídeo e a gente retoma no próximo vídeo com a administração pública gerencial para fechar esse assunto de teorias de administração pública, ok? Até daqui a pouquinho.